Vamos então ficar de pé, abrir a palavra do Senhor em Lucas 7, do 11 ao 15. Antes disso, amados, eu queria fazer como o apóstolo Paulo, né? Eu não vou orar não por vocês, eu vou fazer como Paulo. Ele fala assim, pede oração para a igreja, para que ele pudesse pregar o evangelho, né, com ousadia, como convinha pregar, né? Embora ele mesmo fala que ele não fosse eloquente, né, e as cartas dele eram bem severas, obrigada, irmã, mas as suas palavras eram fracas, né? Mas ele pede, ele fala assim que para que a fé das pessoas não se baseasse na sabedoria dele. Ele era um homem muito sábio, e eu creio que Deus, ele usa, como o próprio Paulo fala, as coisas fracas para confundir as fortes, né? Então, para que vocês orem por mim, né, para que realmente o Senhor venha me usar nessa noite para falar aquilo que o Senhor está há muitos dias falando no meu coração, né? E essa palavra está sendo muito difícil trazer, pedir ajuda para muitas pessoas. Eu falei, gente, tá difícil, mas eu creio que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, amém? É assim que Ele trabalha, é assim que Ele faz. Então eu queria pedir que a igreja orasse por mim, amém? Amém, Jesus. Sim, Pai, nos revela, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Querido, ele canta lá na baia, ele canta lá na baia. Prepara, Pai, os nossos corações para ouvir a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Então, Lucas 7, do 11 ao 15. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu te digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Amém? Até aqui, podem assentar-se. Eu não trouxe nem a Bíblia, porque eu fiquei com medo de colocar um monte de coisa aqui em cima e cair. Aí eu fiquei com medo de ter pouca luz e não conseguir enxergar. Aí eu passei toda a palavra para o celular, porque pelo menos tem a luzinha, e eu tenho um problema sério com luzes e enxergar na penumbra, né? Então os irmãos não me levem a mal. Então, essa palavra, né, caiu para mim, eu acho, o pior estado, o maior milagre, porque é o pior estado do ser humano, né? Os outros pegaram as palavras mais light, pelo menos as pessoas eram paralíticas, né? Eram cegas, elas podiam ouvir, elas podiam ver, elas podiam andar, elas podiam clamar por um milagre, né? Elas podiam participar do milagre, como foi falado aqui várias vezes, né? Que houve algo que as pessoas fizeram, né? Foi bem trazido aqui nas outras, que sempre houve algo, uma participação humana, né? Para que o milagre pudesse ocorrer. Mas hoje o milagre é de uma pessoa que ela estava morta. Essa pessoa não podia ouvir, ela não podia falar, ela não podia clamar, ela não podia pedir qualquer ajuda, né? A mãe, né? A Bíblia fala aqui que o Senhor se compadeceu da mãe. Ele foi movido por aquela viúva, por quê? Uma viúva, as mulheres no tempo de Israel não trabalhavam. Então, elas eram sustentadas pelos seus maridos. Quando eles morriam, elas eram sustentadas pelos seus filhos. E a fala aqui que ele era um jovem. Então, eu creio que ele já podia trabalhar e ajudar a sua mãe. E ela perdeu o sustento,
ela perdeu a descendência, ela perdeu a família, ela perdeu a esperança de ver os netos, né? Temos aqui muitos avós e todo mundo fala que é maravilhoso ter netos, né? Melhor, assim, é uma coisa maravilhosa. E essa mulher foi privada de tudo. E de repente ela estava ali naquela situação terrível. Mas mais terrível ainda estava o filho dela, que não podia fazer nada por ele próprio. E eu creio, né, e o Senhor foi ministrando no meu coração, que muitos estão aqui hoje nessa condição, nessa noite. Né, porque a palavra fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. A palavra fala que a porta estreita, poucos são os que encontrem, e é a porta que conduz à vida eterna. Então muitos estão mortos. Infelizmente, talvez você não consegue sentir nada. Talvez você não consegue entender a palavra ou entender o que Deus está fazendo. Às vezes você não consegue sentir, você não consegue ver, você não consegue crer, você não consegue andar. Você pensa, agora é a hora da paralisia, né? Eu estou paralisado, vem aqui na frente, mas não acontece nada. Porque o seu problema não é a paralisia. Às vezes você pensa, mas não estou enxergando nada. E está lá orando pelo cego e você vem aqui na frente, mas você continua não vendo nada. Porque talvez você ainda esteja morto. Né? Esse jovem estava morto. E o Senhor me preparou essa palavra de uma maneira tão assim, diferente, irmãos. Não foi por acaso, eu creio, que saiu essa palavra para mim. Uma semana antes da gente vir para o acampamento, né, a minha amiga, a cabeleireira Ilza, ela tem uma irmã que estava com câncer, lutou muitos anos contra um câncer, e o câncer voltou e deu metástase, e ela estava muito mal, e os médicos disseram, leva para casa, porque já não há mais o que fazer. E essa mulher tem filhos grandes, mas ela tem um menino adotivo de 8 anos. E eu creio que por conta daquilo, aquela mulher lutou muito para sobreviver do câncer. E ela dizia, não é possível, o Senhor me deu um filho pequeno, ele precisa de mim, eu preciso ser curada desse câncer. E ela lutou, irmãos, ela lutou. A Ilza me contou, né, eu fiquei sabendo de todo o processo, foram anos de luta. Ela fez quimioterapia, radioterapia, ela queimou inteira, o corpo dela inteira foi queimado por causa da radioterapia. Eu nem sabia que acontecia isso. As plantas do pé dela estavam todo queimado, como se ela andasse em brasas. E essa mulher lutou desesperadamente. E a Ilza, né, ela é católica, ela frequenta a igreja católica, muito devota. E a irmã dela, da família dela, é a única que se converteu ao Senhor. E essa irmã dela não aceitava novena, não aceitava que os padres fossem lá, e não aceitava que ninguém orasse e botasse a mão na cabeça dela. Ela realmente se converteu e ela pregou para a família, a Ilza contava as coisas que ela falava. Então, assim, era uma mulher que realmente abraçou a fé, rejeitou, né, praticamente toda a idolatria da família. Ela se voltou contra tudo e contra todos, né, para abraçar a fé. E mesmo assim, diante de tudo aquilo, né, ela estava ali definhando. Antes de viajar, fui lá, orei por ela, que ela estava muito mal, nem estava tomando banho. Ela deu uma melhorada, e eu falei, Senhor, será que é a melhora da morte? E a gente estava lá em Natal, eu falei, Senhor, né? Mas ela falou, obrigada, Luciana, ela melhorou, ela tomou banho, ela estava sendo opressa, tinham demônios no quarto dela. E depois disso, quando eu voltei e tudo mais, que estava para vir para cá, a Ilza me ligou novamente, Luciana, a minha irmã, eu sinto que ela está morrendo, mas ela não quer se entregar, ela não quer partir, ela quer ficar, e nós chamaríamos um padre para dar extrema-unção, não sei na igreja de vocês como é que funciona. Eu falei, olha, Ilza, a Bíblia fala, chame os presbíteros e ore, né? Mas eu creio que os pastores, as pessoas da igreja dela estão fazendo isso. Eu posso ir lá para orar por ela, assim, né? Te ajudar de alguma maneira. E fui. Quando eu cheguei lá, realmente ela estava muito mal. Ela estava deitada e ela gemia, e ela falava, Senhor, Senhor, Senhor. E cada gemido dela, ela clamava pelo nome do Senhor. E é terrível, irmãos, você vê uma pessoa numa situação assim, e você não pode fazer nada. Eu falava assim, Senhor, eu quero orar para que ela seja curada, mas a minha fé
ainda não alcança, né, isso. Eu vejo que Pedro, antes de curar, né, a Dorcas, ele mandou todo mundo sair do quarto, ele ajoelhou, ele orou, ele foi buscar a direção de Deus, se era ou não era para ressuscitar ela, porque ela tinha morrido. Então não existe isso de você determinar quem vive e quem morre. Isso cabe ao Pai. Então a gente não pode andar na fé pensando assim, tudo que eu disser vai acontecer. Isso não é fé. Fé é você declarar aquilo que Deus disse que vai acontecer e crer naquilo que Deus disse que vai acontecer. Deus nunca disse assim, vocês ressuscitarão todos os mortos, vocês curarão todos os doentes, né? Não há essa promessa. Mas então, diante disso tudo, eu falei, Senhor, eu estou vivendo a palavra já, né, uma semana antes, e isso me ensinou muito. E diante daquela pessoa ali falecendo, na minha frente, a sensação de impotência, de você não poder fazer nada, mas ver aquela pessoa realmente apegada ao Senhor. E aí quando eu ia ir embora, a Ilza saiu, foi fazer um trabalho numa cliente, e eu ia indo embora, chegou uma amiga dela. Ela já não estava reconhecendo essa amiga, ela já não estava reconhecendo ninguém. E eu ia embora, falei, bom, chegou alguém mais para ficar com ela, porque ela estava com uma pessoa cuidando dela. E aí, quando eu ia embora, eu senti, não, essa mulher vai partir hoje. E eu tenho que estar aqui nesse momento para ajudar, né, a Ilza e as pessoas. E eu voltei. E como de fato a respiração dela foi ficando devagar, ofegante, e ela respirava, tentando respirar, nós arrumamos a cama, levantamos, porque era uma cama daquelas de hospital, e fizemos o possível, né? E a pessoa que estava comigo, essa outra amiga dela, parecia ser enfermeira, pegando o pulso, e enfim, e eu pensei, meu Deus, essa mulher vai começar a se debater. Eu nunca vi uma pessoa morrendo. Eu não sei se alguém aqui já viu. Você já? E aí eu falei, Senhor, né? E aí você ora no Espírito, Senhor, me dá estrutura, né? Me dá graça, me dá força, como lidar com isso, com o que fazer, né? Qual a reação tomar? Eu tenho que ser forte, porque as pessoas que estão aqui dependem, né, de algo. E aí essa mulher foi parando de respirar devagarzinho, e o braço dela tombou. E aí a outra olhou, o olho dela parou. Aí ela mediu o pulso, já foi. E começou a mãozinha dela ficar branca. E eu vi essa pessoa partir. Ligamos para a Ilza, ligamos para o filho dela. Daqui a pouco o filho dela vem. Enfim, toda aquela coisa. E tentando ajudar de alguma maneira. Mas queridos, a morte é uma coisa realmente que te deixa impotente. Você não pode fazer nada diante disso. E Jesus se depara com essa situação, né? Mas Jesus não é a gente. Glória a Deus por isso. E por que é interessante esse milagre de todos os demais? Porque realmente, queridos, todos os demais a gente pode participar, né? Mas somente Deus, único e Salvador, é que pode trazer uma pessoa da morte para a vida. Ele fala tanto em Isaías, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, né? O Senhor fala que quando Ele foi fazer a obra, Ele não teve nenhum braço para ajudar, e Ele próprio enviou o Filho dEle para morrer numa cruz pelos nossos pecados, para nos salvar. Ele próprio é o nosso Salvador, e nós nesse processo não podemos fazer nada, porque a Bíblia fala que nós estamos mortos. E o morto não pode fazer nada, ele não pode cooperar. Mas há uma coisa assim nesse processo, né? Que nós devemos fazer, sim, que faz parte. Mas é claro, é uma reação diante de uma ação de Deus para nós. Não parte de nós, a salvação não parte de nós, né? Quem aqui, né, procura se lembrar no dia que você foi alcançado pelo Senhor, né? Aquele rapaz estava morto. Mas a palavra de Deus em João 5:25 fala assim: eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Amém? Já chegou, querido, para você. Se você estava morto, se há áreas ainda na sua vida mortas, a voz do Filho de Deus é aquela que consegue ultrapassar a barreira do impossível, porque a Bíblia fala assim, que ele falou para o jovem, levante-se,
E o jovem sentou e começou a falar. Ele obedeceu, ele ouviu, o morto ouviu a voz do Filho do Deus vivo. O morto ouviu a voz de Jesus. A voz de Jesus, ela é tão poderosa. E nós temos que entender que a palavra de Deus é o próprio Jesus, é a palavra de Jesus, ela nos dá vida. Por isso que Jesus fala, as minhas palavras são espírito e vida. Jesus é o único, queridos, que pode ultrapassar a barreira da morte e falar com uma pessoa morta e trazer ela de volta à vida. Isso é uma obra que só o Senhor faz, é uma obra que só o Espírito Santo faz. E a Bíblia fala, e já chegou, e glória a Deus, espero que tenha chegado na sua vida hoje. Se há algo ainda morto, se você está morto, ainda resta uma esperança. Ainda que pareça que é impossível, há esperança. Há esperança sim, o Senhor ele ressuscita os mortos. E aqui, né, eu coloquei assim, a causa da morte. Né? Por que temos que morrer? Né? Não sei se algum de vocês já pararam para pensar. Por que nós morremos? A morte, querido, a Bíblia fala assim, porque Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A morte entrou no mundo por meio do pecado. A Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo 2, do 8 ao 9. Fala que Deus plantou um jardim. E Ele colocou a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deixou para Adão um mandamento. Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você tocar, certamente morrerás. Certamente morrerás. A morte, queridos, é uma escolha. Adão podia escolher a vida ou a morte. E Deus tem falado comigo também muitos dias essa palavra. Lá em Deuteronômio, Deus fala para o povo de Israel: eis que eu proponho diante de vós a bênção ou a maldição, a morte ou a vida. Escolhe a vida para que vivas. Querido, a única parte desse processo que cabe a você e a mim é a escolha. É a escolha. Você pode escolher a morte. Você pode escolher a vida. Você não pode, depois de morto, querer ressuscitar. Ninguém com as suas boas obras, com as suas boas ações, depois que você estiver morto em decomposição, você não vai ter o poder de sair da sepultura por causa disso. As obras, elas são ineficientes para vencer a morte. Elas não podem fazer nada por nós. Mas ali o Senhor colocou o homem no jardim. E o que aconteceu? A serpente veio, a maioria sabe da história. Satanás entrou ali na serpente e falou com Eva. E falou assim: certamente não morrerás. No dia que você comer, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então ali Eva foi atraída por um conhecimento, atraída por algo que a seduziu. Ela quis ser algo mais. Ela ali, o pecado, se a gente for analisar realmente o pecado, para pensar, quando Jesus foi tentado no deserto, que o diabo ofereceu para ele o pão, e falou assim, pegou as pedras e falou: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se Jesus tivesse feito isso, que pecado ele teria cometido? Os 10 mandamentos não está escrito lá: não transformarás as pedras em pão, Não está escrito lá nada contra aquilo. Mas o que estava ali, Jesus vivendo? De novo, a tentação de Eva. Satisfaça-se a si mesmo. Procure sua própria satisfação. Use do seu poder para conseguir o que você quer. Não espere em Deus, não dependa de Deus. Não confie que Deus vai te dar o que você merece ou o que você quer. Faça você mesmo. E nós vivemos uma sociedade assim. Corra atrás, faça isso, faça aquilo, você merece. Enfim, isso não é novo. Isso é muito antigo. E aí o que aconteceu ali? Eva, antes de pecar, comendo, transgredindo na proibição de comer aquela fruta, aconteceu um outro pecado dentro do coração dela. Ela começou a duvidar da palavra de Deus.
E a Bíblia fala que tudo que não é por fé é pecado. Que a dúvida, a incredulidade é pecado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quantas vezes, querido, nós estamos vivendo uma vida assim de pecado, mas que a gente não acha que é pecado. Que a gente acha que pecado é adulterar, é matar, é roubar, é fazer coisas assim vergonhosas aos olhos dos homens. Na realidade, muitas vezes nós estamos mais preocupados com a nossa aparência, com o que os outros vão dizer, com a nossa santidade, com a nossa justiça, porque nós queremos parecer bons aos homens e santos, do que realmente se nós estamos em pecado ou não. Se realmente nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não. E aí o que acontece? A Eva faz isso. Ela escolhe desobedecer. E aí Deus fala, bom, agora vamos tirar eles do jardim, né? Colocou um anjo ali, colocou uma espada flamejante, impedindo eles de comerem a árvore da vida, e colocou-os para fora. E mais para frente a gente vê que lá em Deuteronômio ele faz essa proposta de novo. Eu vou dar de novo para vocês a chance de vocês escolherem, né? E mais para frente ainda, queridos, a coisa mais maravilhosa, né? Hoje também o Senhor nos dá uma escolha, uma nova proposta, né? Jesus, ele quando estava ali na ceia com seus discípulos, o que ele falou? Ele falou assim: este é o sangue da nova aliança, né? Esse daqui é o símbolo da minha aliança com vocês, feita no meu sangue, né? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Nós teremos vida através de Jesus. Nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. Porque o que acontece? A Bíblia não fala, o aguilhão da morte é o pecado. E Paulo fala, dragado foi a morte, né, na vitória, porque Cristo morreu para vencer a morte. Era o último inimigo, era a última coisa que Cristo tinha que fazer. E ele venceu a morte. Ele morreu e ele ressuscitou. E por isso ele é o único que pode nos dar vida eterna. Amém? Ele é o único que pode nos ressuscitar. Então o que acontece? Aquela nova aliança era uma aliança também de escolha. Você pode escolher, né? Você pode escolher fazer parte ou não. Essa é a nossa parte. É a única parte que nós praticamente participamos. E uma coisa que a gente às vezes fala tanto e confunde: salvação. Salvação do quê? Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados, né? E aí eu pergunto para vocês, naquele momento, né, que aquela mulher estava morrendo, eu já ouvi falar de pessoas que morrem sem o Senhor, que é terrível. A pessoa se debate, a pessoa grita, a pessoa passa por momentos terríveis, agonizantes. Eu creio que já são os demônios que vêm para buscá-la. E aí eu fiquei pensando, Senhor, se fosse cada um de nós aqui, agora vamos imaginar, se estivéssemos no último momento da nossa vida, você tem convicção que quando você fechar o olho aqui na terra, onde você vai abrir o olho? Você vai fechar e você vai abrir em outro lugar. Quem que você vai ver? Quem que realmente vai vir buscar a sua alma? Isso, querido, a gente às vezes se preocupa com cura disso, com isso, com aquilo outro, e a gente se esquece que haverá um dia que os nossos olhos vão se fechar. E aí o Senhor pergunta, eu proponho para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E nós temos que escolher. O que você escolhe? E aí eu falo, né, às vezes você pode estar em 3 situações diante dessa pergunta. E a pergunta é: você tem a vida eterna? Você tem certeza que você tem a vida eterna? Convicção. Você pode dizer assim: Senhor, eu posso partir agora. Agora.
Antes de terminar esse culto, nós tivemos um avivamento muito grande, né, com as expectativas da volta de Jesus. Eu creio que todo mundo começou aquela corrida, né, de santificar, de botar a casa em ordem. Mas às vezes a gente não pensa que os nossos olhos podem se fechar antes. E aí eu pergunto para você, você tem a vida eterna? E aí você pensa, ah não, mas isso não dá para ter certeza. Eu quando não era cristã, eu pensava assim, ah não, esses crentes daí é muito metido, eles falam que eles têm a vida eterna. Eles se acham. Como que eles sabem que eles têm a vida eterna? Ninguém nunca morreu e voltou para poder dizer como é que é, né? A inteligência. Eu era muito assim, irmãos. Ainda bem que ninguém me conheceu aqui antes. Era terrível. Então assim, eu tinha muitas convicções. Quando eu me converti, a palavra do Senhor para mim era como um martelo que esmiuçava a penha. Vinha em todos os meus conceitos e foi quebrando. Eu falei, Deus, como eu sou uma topeira, eu não sei de nada. Eu pensava que sabia tudo. A minha mãe dizia, você é a dona da verdade. Eu sempre estava certa. Então o Senhor me desconstruiu, o Senhor me quebrou, me moeu como um vaso realmente na mão dele, né? E eu passei por essa experiência, irmãos. Eu estava de noite passando tão mal, que a minha perna começou a gelar da ponta do pé e foi subindo. E eu ouvi falar que parece que tem essa sensação da morte, né? Ela vai chegando e vai chegando do pé para cima. Não sei se é verdade. Se alguém sabe, alguma enfermeira aí, me falem. É assim, Rose? Não sei. Então, não, mas se alguém morreu e contou, não sei de onde que tiraram isso. Eu só sei que eu pensei assim, eu estou morrendo. Aí eu falei assim, vou acordar o Marcelo. Falei, pra quê? Ele não vai poder fazer nada. Se eu morrer, eu vou morrer mesmo. Eu vou morrer na frente dele, vai ser pior. Ele acorda de manhã e me vê morta. Beleza. Aí eu falei, Jesus. É sério. Aí eu falei assim, Senhor, eu estou morrendo. Ah não, mas não vou contar não essa história aqui para vocês. Depois eu vou contar, porque senão eu vou dar a dica. Você não vai ficar pensando. Deixa o suspense. Deixa o suspensezinho, senão eu vou dar a resposta. Não vale, né? Então, essa questão, você tem a vida eterna. Pode ter mais respostas do que essa, mas eu pensei em 3. Primeira opção, você tem a vida eterna, você tem convicção e você sabe disso. Você sabe. Você sabe que você pode morrer agora, que você vai para a glória. Você vai abrir os olhos e dizer, Jesus, essa é uma opção. Segunda opção, você acha que tem a vida eterna, mas você não tem. Como? Como os fariseus. Eles achavam que eles davam dízimos, que eles liam a Bíblia, que eles conheciam, que eles eram santos, eles oravam. Irmãos, o fariseu era mais santo que nós. Eles jejuavam 3 vezes na semana, e era jejum de 24 horas. Eles davam o dízimo até da hortelã que ele plantava no quintal dele. Eles faziam todo aquele processo, sabe, de santificação exterior. Eles eram assim, perfeitos. Então, quando você tem uma vida que você se policia, não, eu tenho que estar santo, geralmente, você acha que você está pronto. Você olha para você e fala, eu peco, mas quem não peca? Né? Se as pessoas tiver pecado não for para o céu, ninguém vai. Sim, é verdade mesmo. Quantos pecados Adão e Eva cometeram? Mataram alguém? A gente tem um pensamento assim. As prostitutas e os fariseus, aliás, os publicanos se convertiam mais rápido, porque o pecado deles era terrível. Mas o pecado interior, a cobiça, a inveja e tantas outras coisas, a gente acha que não é tanto. Queridos, se você acha que tem a vida eterna, mas não tem, é só você imaginar assim. Imagina que alguém pega, coloca uma escuta em você e fica gravando você 1 mês. Tudo que você fala e filmando. Aí, no dia do culto, a gente põe aqui no telão.
Você tem a vida eterna mesmo? Não, porque lá no dia do juízo vai ser um telão com tudo que você pensou, que você sentiu, que você falou, que você pensou em falar, mas conseguiu se controlar e não falou. Vai ser cruel aquele dia. Se o sangue de Jesus não limpar a sua ficha, nem você vai procurar uma cadeira, você vai correr, mas lá não tem como. Entendeu? É impossível, queridos. Essa história de que eu sou santo é a maior mentira do diabo. Ninguém aqui é. Basta você imaginar isso. Tem hora que eu falo, Jesus, Jesus. Quando eu me converti, eu colocava os papeizinhos na janela, em tudo quanto é canto. Eu era uma pessoa irada. Eu era uma pessoa que eu falava muito. Pula essa parte. Mas vocês não me conheceram antes. Hoje eu penso para falar. Tem hora que eu fico assim. E aí, é como eu falei, a Bíblia para mim, queridos, era vida. Era aquilo que, sabe, me dava um norte. Me esmiuçava toda a sujeira dentro de mim. E era um versículo que, olha, eu nunca falei tanto esse versículo lá em casa. Se vocês perguntarem lá em casa, qual o versículo preferido da sua mãe? Era, no muito falar, não falta transgressão. Mas quem modera os seus lábios é prudente. E eu vivia com esse versículo. E eu ficava assim. E aí eu falava assim, o que presto se ira faz doidice. O tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a reprime e a encobre. Aí quando eu ia falar, demorou, queridos, meus filhos mais velhos sofreram mais. Os mais novos, eu estava mais lapidada. Né? Mas, queridos, não é pela minha força. A palavra de Deus é sim espelho para você se ver. Ela é sim um martelo que esmiuça a penha. Ela é um instrumento de Deus para te transformar, para te regenerar, para te salvar, para te fazer uma nova criatura. Mas, é claro, não é glórias a você. Se você não tivesse a palavra de Deus e se você não tivesse o Espírito Santo, você ia morrer de tentar ser santo e você não ia conseguir nunca. Nunca. Essa que é a verdade. Jesus falou, sem mim nada vocês podem fazer. Eu sou a videira verdadeira, vocês são a vara. Né? Vocês dão frutos, mas é através da seiva que corre dentro de mim. É através do Espírito Santo que corre dentro de você. Então nós somos, querido, canais. O Senhor nos fez casa para morar em nós. Se nós conseguirmos ser santo, é porque o Espírito Santo está lá dentro. Se não, você continua. Fica sem o Espírito Santo um tempinho para você ver. O velho homem, quando volta, é terrível. Então nós dependemos do Senhor para ter vida. Nós dependemos do Senhor para frutificar. Nós dependemos do Senhor para agradá-lo. Tem hora que eu falo, Senhor, não tem graça, porque a gente não pode fazer nada, porque tudo, né, a gente não pode nem fazer que nem aquelas crianças, né, que faz um desenho bonitinho assim e o pai ri. Porque tudo que a gente faz, a gente precisa do Senhor. Não há mérito nenhum. Né? O que o Senhor quer é o nosso amor. A gente querer estar com Ele. Porque nada do que a gente fizer, queridos, Deus não precisa de nada disso. Você acha que Deus está lá em cima precisando de alguma coisa? Entendeu? Então, mas isso é maravilhoso. O Senhor nesses dias começou a se revelar como Pai. E o Senhor começou a fazer uma cura na minha vida acerca de Pai. E Deus é Pai, e Ele se revela como Pai, né? Ele quer ter um relacionamento de pai e filho. Ele quer te pegar no colo. Ele quer, né, rir daquilo que você fala. Ora bastante, que aí o Senhor, né, que nem a gente faz com nossos filhos pequenos, que eles vêm lá, desenham um monte de coisa. O que é isso? Eles falam, que lindo. Deve ser, né? Mas deve ser o que ele imaginou, mas não está muito parecendo. E assim é Deus com a gente. Tem hora que eu acordo no meio da noite para dançar e para orar. Eu fico que nem uma doida lá na sala dançando e orando. Falo, Senhor, ainda bem que está todo mundo dormindo, né? Eu falo assim, tem hora que eu me sinto assim que nem uma criança que fica assim, sabe aquelas crianças de 7, 8 anos que começam assim? É que eu ministro para as crianças, então eu me identifico muito assim com elas. Aí elas ficam assim dançando, assim, mamãe, olha o que eu fiz, não sei o quê. Né? Então, às vezes, a gente tem que ser assim como criança, na presença do Pai. É esse relacionamento que Ele quer. Sabe, não é aquela vida religiosa, eu vim aqui, eu estou orando, Jesus.
Gente, isso não é vida, isso é morte, isso é peso, isso é jugo, isso é cobrança. Então, às vezes é isso. Você acha que tem a vida eterna, mas não tem. Não se confie na sua justiça e na sua santidade. Pensa naquela escuta, pensa naquela fita, pensa que você não vai sair justificado dessa. Sem chance. Bom, a segunda coisa, que você pode estar vivendo. Você acha que não tem a vida eterna. Você tem consciência demais dos seus pecados. Você sabe. Mas você tem uma condenação. O diabo te condena dia e noite. Você? Não. Se você morrer, você vai para o inferno. Lembra, você fez isso, você fez aquilo outro. E ele vem te condenando. E ele vem te condenando. E ele vem colocando um padrão que você tem que alcançar, da perfeição, que você mesmo nunca vai alcançar. Porque a palavra de Deus não fala assim, que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para aperfeiçoá-la até a volta do Senhor. Então, quem começou a boa obra? O Pai. Através de quem? Do sangue do seu Filho Jesus, que nos lavou do pecado. E através do seu Espírito Santo, que nos dá uma nova vida. Para que nós andemos em novidade de vida. Então, o nosso papel é andar. O caminho é Ele. A palavra é dele, a vida é dele, a salvação é dele, o perdão é dele, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A única coisa que você tem que fazer, escolhe a vida para que viva. O Senhor está te dando duas coisas para você escolher. Escolhe. A tua parte é escolher. A tua parte é escolher. Se você está andando na caminhada, você caiu, tá vendo? Você caiu, tem mais jeito, você não merece. Depois de tudo que Jesus fez por você, e você está aí fazendo isso de novo. Mas de novo no mesmo erro? De novo? Não, isso não é arrependimento. Porque arrependimento você abandona. Querido, isso é o diabo na sua cabeça. A Bíblia fala claramente que só existe um pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, você não estava nem ligando se você estava no céu, no inferno, porque você já morreu mesmo. Então, se você ainda se preocupa com a sua salvação, você não cometeu esse pecado. Então, você tem perdão sim. O Senhor, o que Ele faz? O Senhor, Ele nos salva, Ele nos lava, Ele nos gera. A gente tem que entender isso. Pedro fala que nós somos gerados de novo. Agora, é claro, João fala, aquele que diz que não tem pecado, faz Deus mentiroso. Então é claro que nós vamos sim nessa caminhada pecar. Mas qual é a diferença? Se você peca e você se arrepende, você sente o seu pecado. E você sente que entristeceu o Espírito Santo. Confesse. A Bíblia fala que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então não se afaste do Senhor. Confesse. Davi ali estava numa angústia. E ele fala no Salmo 32, bem-aventurado é o homem que as maldades são perdoadas. E os pecados são encobertos. Davi não conhecia nem Jesus. Mas Davi tinha uma comunhão com Deus e tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensina em todas as coisas. Então, queridos, eu me converti, o pastor Luiz Antônio tinha uma frase assim que me marcou demais. Ele falava assim: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? E a Bíblia fala, 7 vezes o justo cairá, mas o Senhor o levantará. Amém? Nós tropeçaremos, querido. O Senhor nunca disse que nós não tropeçaremos. Outra questão que às vezes pode acontecer, Então, se você mesmo se condena, vá para aquele livro de Romanos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você andar no Espírito, nenhuma condenação há. Então, nós temos como saber se nós temos ou não temos a vida eterna. Aí você fica, será que tem como saber? Sim. Fala assim, 1 João 3, 14 e 24. Sabemos que já passamos da morte para a vida.
Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, queridos, o amor e o Espírito Santo, eles são como um teste. Você vai lá, faz um teste de gravidez ou um teste de uma doença e ela dá positivo ou negativo. O amor e o Espírito Santo é o teste positivo de que você passou da morte para a vida. E por que ele é um teste positivo? Porque ninguém, pelas suas obras, por mais maravilhosas que seja, pode trazer o Espírito Santo para dentro de si. Não é possível, humanamente falando. E ninguém, por mais que se esforce para ser bonzinho, pode amar o irmão. Vai, fala sério, é fácil amar o irmão? Se o Espírito Santo não colocar amor no seu coração, querido, você não ama o seu irmão. Você ama um ou outro, como o mundo ama. Você conseguir amar o irmão é uma prova viva que o Espírito Santo se move em você. Às vezes a gente se preocupa com o mover do Espírito, pula, grita, fala em língua, canta, rola, aí sai daqui do mesmo jeito que entrou. Aí eu fiquei perguntando no tempo, mas que Espírito Santo é esse? É emoção, querido. Quem aqui nunca ouviu? Eu gosto de ouvir aquelas sinfonias de Beethoven, aquelas músicas bem lindas, você até chora. É o Espírito Santo? A gente tem a mania, chorou é o Espírito Santo, riu é o Espírito Santo, rodou é o Espírito Santo. É carne, desculpa, é carne. Se você até agora acreditou, eu sinto muito em tirar a sua alegria. É carne, a música é linda, emociona, a palavra toca o nosso coração, emociona. Mas, querido, só a palavra do Senhor, ela é capaz de trazer vida. E vida não é rodopiar, pular, gritar, girar. Vida é você amar o irmão. E é difícil. Eu lembro que quando eu me converti, eu dava aula para as crianças. E era às vezes uma classe de 58 crianças, que a gente saía arrebanhando de todas as comunidades, dos lugares. Eram as crianças tão boazinhas, que às vezes eu estava dando aula para elas, elas faziam assim. Aí que eu era bem calma, que vocês lembram? Aí eu assim, eu não tinha tanta maturidade, eu não sabia o que era batalha espiritual, eu não sabia o que era demônio, eu não sabia, eu estava começando, a gente foi assim, a gente se converteu 3 meses depois, a gente estava lá no fogo trabalhando, só pela graça. Mas o Senhor ensina, e aí eu aprendi com uma irmã, a irmã do pastor Luiz Antônio. Ela foi uma vez lá na igreja e pregou, e ela falou sobre isso, sobre a oração. Aí eu lembro que ela falou assim, ou foi quando eu fui na casa dela, ela falou assim, olha, todo dia eu separo, 3 horas da tarde, eu e a minha filha, a gente para tudo e vamos lá para o meu quarto orar. E a gente ora, nossa, e é uma coisa tremenda, e Deus vem, Deus se revela, e Jesus aparece, e eu falei, nossa, ela falou, quando começa a dar 2 horas assim, a gente já começa a ficar inquieta, tá chegando, vamos correr para fazer isso, para fazer aquilo, porque 3 horas temos que parar. E elas se moviam dia após dia, em torno daquele horário, que era o horário do encontro com o Senhor. Que era o que Deus fazia com Adão. Todos os dias, na viração do dia, ele vinha no jardim passear. E a gente esquece que as coisas de Deus são simples. É comunhão diária, com hora marcada, se possível. Não sei como é que é o ritmo de vocês. Se não, bota para tocar de madrugada, queridos, o despertador, e vá. Crie um hábito de estar com Deus. Isso vai fazer toda a diferença. E aí eu lembro que eu falei, nossa, eu me animei. Aí eu comecei a fazer isso. Eu tinha os 2 meninos pequenos, né? Tinha 4 já, e a Júlia e o Natan. Aliás, o Natan ainda não, a Júlia pequena. E depois que a Júlia acordava assim, não sei porquê, não dava para orar. Era impossível.
Aí o que eu fazia? Ela acordava às 7 da manhã, eu punha o despertador às 6, corria para o quarto, a casa em construção, poeira para tudo quanto é canto. O único quarto que estava pronto era o lado fundo, que hoje ela dorme lá. Aí corria para lá e orar. E orava, e orava. Irmãos, eu falava assim: Senhor, põe amor no meu coração para aquelas crianças, porque dá vontade de pegar pelas orelhas, dá vontade disso, dá vontade daquilo. Queridos, é isso, confesse. Você não ama? Vou dar uma dica para você: você não consegue amar o irmão? O melhor método: ore por ele todo dia. Todo dia o Espírito Santo vai mover um amor sobrenatural no seu coração. Vai vir, a gente se esquece, a primeira parte, qual é a primeira parte do fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor. Então, quando ele fala assim, nós sabemos que passamos da morte e da vida porque amamos os irmãos, e amor é mandamento sim, mas você não consegue obedecer sem o Espírito Santo. Busque em Deus amor. Senhor, eu não aguento aquela fulana, dá vontade de pôr o pé assim para ela passar, me ajude. Sinceridade. Você acha que o Senhor não sabe que você não vai com a cara da fulana? O que você está fazendo? O que a palavra fala? Confesse e busque ajuda. Busque ser gerado dentro de você aquilo que o Espírito Santo quer gerar. Então se abra, e o Espírito Santo vai vir quando o seu coração estiver limpo. Então a santidade, o Senhor ministrou para mim esses dias. A santidade é algo. Eu passei do estágio do legalista, que eu era legalista número 1. Eu era assim tão legalista, até hoje a gente lembra e brinca. Eu tinha a Júlia pequena, o Jonas Eduardo, 7, 8 anos, e trabalhava na obra do Senhor, que eu trabalhava que nem doida. E aí eu pegava, com o carrinho, com as coisas das crianças, a lição, a Bíblia, e subindo a ladeira lá de casa, que a igreja era na rua de baixo, com todas aquelas coisas, e a menina jovem lá sentada na rua assim, ela: irmã, tá indo passear? Virei para ela assim e falava: crente não passeia, crente faz a obra. Olha, ainda bem que ninguém me conheceu naquele tempo. Hoje eu olho assim, eu falo: Jesus, grande é a obra, Jesus, que o Senhor fez. Grande, grande. Eu não me reconheço, queridos. Eu não me reconheço quem eu era e quem eu sou hoje. Mas é tudo glória, para a honra e glória do Senhor. Então, se o Senhor pode nos transformar, a única coisa que impede. Aí volta de novo as mesmas perguntinhas que Jesus fazia para todas as pessoas que ele iam curar. Você quer ser curado? O que queres que eu te faça? Essa palavra é a palavra-chave que você vai ver Jesus falando sempre nos milagres. Pode observar. O paralítico, ele não pediu a cura para Jesus, porque ele não sabia quem era Jesus. Mas Jesus chegou nele e falou assim: você quer ser curado? O cego: Jesus, o que você quer? O que queres que eu te faça? O único elemento humano que precisa para o Senhor te trazer da morte para a vida é você querer. É você querer. O único elemento para você ser curado de qualquer coisa é você querer. Por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós apenas cooperamos. Nós apenas concordamos com ele. Ele quer nos dar a vida eterna. Você concorda com ele? Você quer essa vida eterna? Jesus em João 5,40 fala para todos aqueles fariseus, ele fala assim: contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. Aqueles homens, queridos, só morreram em condenação porque eles não quiseram. Então feche os seus olhos. Somente você pode dizer para o Senhor se você quer ouvir a sua voz, se você quer ter uma nova vida, se de repente na caminhada
né, você se afastou, se entristeceu, né, não liberou perdão. Eu lembrei agora que eu comecei a história e vou continuar contando aqui para vocês. E pode ser essa a sua oração hoje ou um dia. Eu lembro que eu pensei, eu vou morrer. Aí eu falei assim: Senhor, tem algum pecado que eu não me lembro? Senhor, eu preciso pedir perdão para alguém, agora não dá tempo, mas talvez dê para ligar, não sei, ou escrever. Senhor, eu não lembrei de nada. Eu falei: Senhor, me faz lembrar. Porque uma coisa que eu gosto de fazer, queridos, é orar de noite antes de dormir e deixar a ficha limpa. Porque eu falei: se eu morrer dormindo, perdoei todo mundo e tô indo. Porque a única condição que Jesus fala é essa: se você não perdoar o homem as suas ofensas, o vosso Pai não perdoará de vocês. Então a única coisa que impede você de ser perdoado é: 1, você não querer; 2, você não perdoar, né? E aí eu coloquei isso diante do Senhor. Falei: Senhor, orei. Falei: Senhor, e aí eu fiz essa oração, né? Senhor, a salvação pertence a Ti. Eu confiei um dia esta obra de salvar a minha vida a Ti. E eu creio que o Senhor é poderoso para fazer o Teu trabalho com excelência. Eu não preciso te ajudar. Eu não preciso dar uma mãozinha. O Senhor é poderoso, é fiel para cumprir o que prometeu. Falei: Senhor, se o Senhor estiver me levando, amém. O Senhor sabe de todas as coisas. E eu vou para a glória em paz. Não porque eu fiz ou deixei de fazer, mas porque um dia eu realmente falei: Senhor, a minha salvação depende inteiramente de Ti. E eu oro, eu falo: Senhor, não me deixa eu me perder não, e nem retroceder, nem que seja numa cama de hospital quase morrendo, nem que o Senhor me mate com uma doença terrível para eu voltar. Eu falo: Senhor, eu sei que o Senhor vai me salvar, porque o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. E aí eu falei: Senhor, se vai ser assim, amém. Mas não foi não. Eu estou aqui. E todos os dias de manhã eu agradeço, eu oro e eu falo: Senhor, eis-me aqui. E de noite eu falo: Senhor, eis-me aqui. E é isso, queridos. Então feche os seus olhos. Se você quiser, se você precisar dizer para o Senhor algo, né, diga, peça para o Senhor. Pai querido, aqui está a Tua igreja, Senhor, o Teu povo, o Teu filho, os Teus filhos. Pai amado, a Tua palavra diz que haverá um dia, Senhor, em que os mortos ouvirão a Tua voz. O Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Senhor, o Senhor é aquele que ressuscita os mortos. Pai, e a Tua palavra diz que a hora vem, agora é, em que os mortos ouvirão a Tua voz. E se há alguém aqui, Senhor, que está morto, que está perdido, Senhor, o Senhor é aquele que larga as 99 e vai atrás da ovelha perdida. O Senhor é aquele, Senhor, que nos dá vida, nos ressuscita. A Tua palavra diz que o Senhor nos vivificou juntamente com Cristo, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos. Pai querido, que cada um dos Teus filhos aqui possa, Senhor, nesse dia refletir. O dia que ouviram a Sua voz, o dia que, Senhor, que saíram da morte para a vida, o dia que passaram, Senhor, da morte para a vida. E que isso seja, Senhor, na vida deles, ó Pai, alegria. Que eles possam se lembrar, Senhor, de onde eles foram tirados, daquilo, Senhor, que eles eram, daquilo que eles foram transformados. Porque isso, Senhor, é para nos colocar, Senhor, na situação de humildade, para que nós não venhamos a nos esquecer, Senhor, daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Pai, nós nos alegramos em Ti, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é o autor da vida. O Senhor dá vida, Senhor, e vida em abundância. Paizinho, que cada um daqui, Senhor, possa abrir o seu coração para que o Espírito Santo venha e faça morada. Uma morada permanente, Senhor. Uma morada, Senhor, que venha transformando, que venha, Senhor, curando e libertando. Perdoa, Senhor, os pecados. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que foi pensado, que foi dito. Perdoa, Senhor, Tu és um Deus perdoador. Tu és um Deus, Senhor, que se move, Senhor, para nos salvar.
Pai, a tua palavra diz, Senhor, que desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha por aqueles que te espera. Oh Deus, nós precisamos de ti, nós precisamos da tua salvação, nós precisamos, Senhor, da vida em abundância. Pai, tudo aquilo que está mirrado nas nossas vidas, as palavras, Senhor, que muitas vezes falamos são palavras de morte, de destruição, de tristeza, de angústia, mas a tua palavra fala que o fruto do Espírito também é alegria. Pai, que nós possamos ser alegres, ó Deus, com a obra que o Senhor tem feito, Deus querido. Pai querido, coloca paz em cada coração, coloca o amor, a humildade, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Coloca, Senhor, tudo aquilo que necessitamos, Senhor, para nos achegarmos a Ti diante do trono da Tua graça. O Senhor rasgou o véu, o Senhor nos deu acesso ao Santo do Santo. O Senhor nos deu a palavra, Senhor, que nos lava, que nos limpa. O Senhor nos deu, Senhor, o sangue que nos purifica de todo pecado. O Senhor nos deu as vestes, Senhor, para nós nos vestirmos e entrarmos na bodas do Cordeiro. Senhor, o Senhor tem nos dado uma coroa. O Senhor tem nos dado, Senhor amado, um cetro para reger e governar. A tua palavra diz que o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais, num trono ao lado do teu Filho Jesus. Pai, quem somos nós, Senhor, para merecermos qualquer uma dessas coisas? Senhor, nós não merecemos, nós merecíamos a condenação, o inferno. Nós merecíamos, Senhor, Pai amado, o pecado, Senhor, que nós cometemos, merecíamos condenação, mas o Senhor nos deu perdão, restauração, vida nova. Pai querido, nos ajuda a andar, Senhor, em santidade. Senhor, nos ajuda, Senhor, a te agradar com as nossas palavras. Pai, tudo aquilo que tem entristecido o teu Espírito Santo, tudo aquilo que falamos, Senhor, que é fora daquilo que é o teu plano para as nossas vidas, palavras de morte, palavras que entristecem o Espírito, purifica, Senhor, os nossos lábios, purifica, Senhor, os nossos olhos para ver somente aquilo que o Senhor quer que a gente veja, purifica as nossas mãos, os nossos pés. É o Senhor Deus que nos purifica, é o Senhor Deus que nos lava e nos põe de pé. E todo aquele que está, Senhor, em condenação, Pai, a tua palavra diz: nenhuma condenação há. Oh Pai, para aqueles que estão em Cristo Jesus, em teu Filho Jesus Cristo estamos, ó Pai. E se alguém aqui nessa noite ainda não está, o Senhor Jesus, Ele te convida: escolhe a vida para que vivas. Escolhe a vida, escolhe a bênção. O Senhor te ama, o Senhor tem o melhor para ti. O Senhor não é homem para que minta. O não do Senhor é para proteção. O não do Senhor é amor. O não do Senhor é amor pela tua vida. Entenda, em nome de Jesus. Amém.